Se você me conhece na vida real, então é bem possível que você saiba que eu gosto de ler. Mesmo que eu não cite isso aqui no canal com frequência, ainda é um hobby que eu realmente aprecio e me orgulho. E é justamente por isso que eu fico muito puto quando vem um pseudo-intelectual me dizer que livros brasileiros são ruins. A leitura no Brasil realmente é um hábito morto, por mais triste que isso possa ser. E a média de leitura de um brasileiro é cerca de 4 livros por ano, sendo que essa média já foi menor e pode ser facilmente revoltada se você começar a prestar atenção na quantidade de leitores assíduos que você realmente conhece. Eu acredito que uma parte do porquê nós temos esse conceito errado sobre livros nacionais nasce da maneira como as crianças são incentivadas a ler. Quando menores, é muito difícil para um pai conseguir desenvolver o hábito de leitura com a criança, porque com certeza é muito mais atrativo assistir um desenho cheio de cores do que um monte de papel com palavra. E é aí que acaba sobrando para a mão da escola. Nesse ponto, eu acho que ocorre algum tipo de erro de comunicação, porque os livros que as crianças são comumente designadas a ler são clássicos brasileiros. E esses livros são incríveis, não me entenda errado, mas tenta entregar um Machado de Assis na mão de um garoto do 5º ano. Deixe ele lá, 20 minutos, com o negócio, e pergunta o que ele entendeu da história. De duas uma, ou ele não entendeu nada, ou ele não liga. Frequentemente eu vejo pessoas cuja única referência com relação à leitura nacional são autores que já morreram há mais de um século, e por isso acham que a leitura nacional é chata e obsoleta. Mas não! Existem centenas de autores nacionais incríveis e que dão sangue para trazer um pouco de cultura para esse povo. Agora, eu não vou vir aqui e dizer que a culpa pela falta de cultura no povo brasileiro está na escola. Eu tenho sorte de ter tido professores super compreensivos e que realmente me incentivaram a desenvolver esse apreço pela cultura do nosso país. Seria até um desrespeito tentar abandonar esse fato. A principal coisa que atrapalha o povo brasileiro a apreciar a diversidade cultural nacional se chama o povo. Você já ouviu falar na Síndrome do Vira-Lata? O conceito foi criado por Nelson Rodrigues para exemplificar o trauma sofrido pelos brasileiros nos anos 50, quando a seleção brasileira foi derrotada pela seleção do Uruguai no futebol, final da Copa do Mundo, e é um comportamento autodepreciativo de alguém que vive se rebaixando enquanto enaltece os outros. Para ficar claro, a pessoa acaba depreciando a própria cultura, inteligência, economia e moral, enquanto fala bem dos outros. Resumindo, é igual aquele povo que fala que o Brasil é uma bosta e tudo que vem daqui é tão ruim quanto. E que quanto lá nos Estados Unidos é tudo melhor, não tem crime, não tem corrupção e olha só, mais um massacre. Quem diria que dar uma arma para um moleque de 14 anos não era uma boa ideia? Esse fenômeno nem de longe afeta só a literatura, também o cinema, cultura e arte em geral. Obviamente fazer um vídeo sobre esse déficit não vai curar o problema, mas eu senti que deveria falar um pouco de como essa atividade que eu amo tanto tem sido cada vez mais esquecida. Agora eu quero dedicar essa parte desse vídeo a dizer alguns livros nacionais que eu gosto e que seria legal compartilhar com vocês. Avisando aqui que escolhi apenas livros nacionais contemporâneos e que eu conheço bem, ainda estão frescos na minha memória. Claro que existem muitos mais livros que eu não li ou li há muito tempo e não conseguiria falar muito bem sobre, assim como Meu Pé de Laranja Lima, Cemitério dos Dragões, Traços, Barba Suja de Sangue, Torto Arado, Capivaras, Pra Onde Vão Suicidas e entre muitos outros. Eu também não vou citar nenhum livro da Thalita Rebouças, porque por mais que alguns livros dela eu realmente goste bastante, ela ainda é muito mais conhecida que qualquer outro livro nessa lista, e os livros dela encaixam muito melhor num tema para um vídeo futuro que vem por aí. Aviso dado? Vamos lá! O Sorriso da Hiena. Atormentado por achar que não faz o suficiente para tornar o mundo um lugar melhor, William, um respeitado psicólogo infantil, tem a chance de realizar um estudo que pode ajudar a entender o desenvolvimento da maldade humana. Porém, a proposta, feita pelo misterioso David, coloca o psicólogo diante de um complexo dilema moral. Para saber se é um homem cruel por ter testemunhado o brutal assassinato de seus pais quando tinha apenas 8 anos, David planeja repetir com outras famílias o mesmo que aconteceu com a sua, dando a William a chance de acompanhar o crescimento das crianças órfãs e descobrir a influência desse trauma no desenvolvimento delas. Esse é um livro pesado em alguns momentos, e que vai te trazer um sentimento bem misto com relação aos personagens, então se prepara, fera. 15 dias. Felipe está esperando esse momento desde que as aulas começaram, o início das férias de julho. Finalmente ele vai poder passar alguns dias longe da escola e dos colegas que o maltratam. Os planos envolvem se afundar em episódios atrasados de suas séries favoritas, colocar a leitura em dia e aprender com tutoriais no YouTube coisas novas que ele nunca vai usar na vida. Mas as coisas fogem um pouco do controle quando a mãe de Felipe informa que concordou em hospedar Caio, o vizinho do 57, por longos 15 dias, enquanto os pais deles estão viajando. Bem, pela sinapse eu não sei se vocês conseguiram entender,
mas esse é um livro com temática LGTV, mas que de maneira alguma se restringe a esse público. Eu mesmo não faço parte do público LGBT e ainda assim adorei a história, ela é incrível. O romance dos personagens é muito bem desenvolvido e o Felipe é fácil, é um dos melhores protagonistas que eu já li. E aproveitando o embalo de livro gay, descolorindo Eloá. O nascimento de Eloá foi cercado por uma grande alegria de sua família. Com grandes olhos castanhos e cabelos loiros, conquistou rapidamente a alegria de todos ao seu redor. Na infância serelepe e de curiosidade insaciável, logo aprendeu a ler e escrever, mergulhou nos livros e histórias. Era orgulho de seu pai e mãe, porém, conforme seu crescimento, passou a notar cochichos, olhares diferentes com relação aos seus pais e desandou. Tinha 9 anos e não entendia o motivo daquelas reuniões a seu respeito e nem porque o padre sempre lhe benzia e orava usando versículos de palavras que não compreendia. Foi com 12 anos que seu pai entrou em seu quarto e teve uma conversa de quase 2 horas. Após sua saída, só conseguiu fechar os olhos, deixar as lágrimas caírem e tentar entender a palavra que ecoava em sua mente. Aberração. Tá, eu admito, ok, eu comprei esse livro só pela capa, mas nem de longe eu me arrependo. Nunca tinha lido um livro com personagem trans antes. E a abordagem, ao mesmo tempo pesada e dinâmica, já que trata sobre depressão, me pegou de surpresa. O único problema da obra é a diagramação, e eu garanto que eu não fui o único que reparou nisso. Necrópolis. Verne Vipero, um rapaz cético e que confronta suas descrenças ao descobrir que a possibilidade de salvar e resgatar a alma do irmão. Nesse primeiro volume, Verne e seus aliados, um monge renegado e um ladrão velocista, e uma mercenária deslumbrante, um homem-pássaro suspeito, rumarão até Necrópolis e conhecerão um novo mundo, novas criaturas e uma aventura emocionante e assustadora. É um livro high fantasy sobrenatural bem interessante. Infelizmente eu não posso garantir nada sobre o desfecho da história, uma vez que eu nunca consegui comprar o segundo livro, então eu fico devendo essa. A Noiva de Papelão. Olha, eu juro que eu ia tentar dar uma sinopse desse livro, mas a sinopse do negócio é tão estranha quanto o livro em si, e eu acho que não tem palavra que diga ou que descreva exatamente como é ler esse livro. Por ter um personagem com problemas mentais, o livro meio que se aproveita dessa narrativa, sem linha de tempo definida, fazendo com que você tenha que focar bastante para te colocar no papel quase como de um psicólogo do protagonista. Ao longo dessa curta jornada você vai se sentir mais e mais preso aos personagens, enquanto aos poucos entende o que caramba tá acontecendo aqui. Surpreendente. Aos 25 anos, recém-formado, Pedro está convencido de que é um sujeito muito especial e que tem uma missão de usar o cinema como instrumento para melhorar o mundo. Diagnosticado na adolescência com uma doença degenerativa que o condenaria à cegueira, ele contraria a lógica da medicina quando sua visão estaciona de forma inexplicável. Enquanto comanda o último cineclube de São Paulo e trabalha numa videolocadora perfeita para ele, Pedro planeja seu próximo filme, uma obra que vai consagrá-lo. E, para animar as coisas, conhece a integrante Cristal, uma ruivinha decidida, garçonete e estudante de física nuclear, que mexe com seu coração. A perspectiva idealista de Pedro, porém, sofre sérios abalos, atormentando um segredo. Ele parte com seus amigos, Fitch, Maia e Cristal, numa longa viagem a Pirenópolis, em Goiás, a bordo de um Opala envenenado. Com câmeras na mão e espírito de aventura, a equipe improvisada está disposta a usar toda sua criatividade na filmagem feita na estrada, ao sabor dos encontros inesperados e sentimentos imprevisíveis. O jovem cineasta descobre que, quando o destino foge do script, nada supera o apoio dos grandes amigos. E por último, mas não menos importante, Nanook. Ele está chegando. Um rapaz de 15 anos chamado Bernardo é levado pela sua mãe a uma clínica psiquiátrica em Ouro Preto, Minas Gerais. Ela acrescenta que o filho não é normal, afinal ele só começou a falar aos 4 anos de idade em uma língua irreconhecível. Enquanto o diretor da clínica investigava a mãe de Bernardo, ele entra em um surto e começa a quebrar tudo. Quando finalmente é contido pelos enfermeiros, faz uma declaração energética. Eu só queria avisar. Nanook está chegando. O médico o interna ao estudar o caso do rapaz, porém o psicólogo se depara com muitas dúvidas sem respostas. No decorrer do tratamento, fenômenos estranhos ocorrem no mundo inteiro, com reflexos graves na pequena cidade histórica. Todo lugar a temperatura desce vários graus dia a dia, provocando um severo inverno mundial. Determinados animais desaparecem dos zoológicos, e dias depois, todos os animais dessa espécie desaparecem no mundo todo. Esse último eu admito, faz muito tempo que eu li ele, então ele meio que foge à regra dos demais, mas eu nunca na minha vida ouvi ninguém falar desse livro, então acho que é justo eu dar o holofote pra ele.
Bem, essas foram minhas recomendações. Caso você tenha suas próprias sugestões de livros nacionais, deixe aí nos comentários. Eu tô sempre disposto a aumentar minha lista de coisas para ler. E quem sabe, se o vídeo tiver sugestão suficiente, eu posso até fazer uma parte 2. No mais é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, um beijo e tchau!